Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que estão a marcar a atualidade. O PSD tem uma agenda clara de privatizações e reestruturações que mantenha na esfera pública apenas as participações estratégicas do Estado. Já o CDS-PP sempre tocou na tecla da regulação e alertou para os perigos da privatização de monopólios naturais. São estes dois partidos que hoje assinam um acordo com vista a formarem governo, num dos momentos mais críticos da economia portuguesa e que não passará sem regulação. Para falar de regulação exatamente, Ricardo Belchior, docente universitário, aqui em representação do ISEG, Luís Galvão, advogado, especialista em regulação, e os nossos comentadores das quintas-feiras, Franklin Alves, gestor, e João Trigo da Rosa, consultor. Bom dia, obrigado aos quatro pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Luís Galvão, comece por si. Existe hoje boa ou má regulação? Bom dia. É uma realidade que não é uniforme, ou seja, há boa e menos boa regulação. Há regulação mais independente e regulação menos independente. Há, no fundo, um conjunto, mercê das diferentes velocidades com que vários setores da economia se liberalizaram, há diferentes graus de independência da regulação e de sofisticação até da regulação. E, portanto, não é uma realidade uniforme. Se calhar nem em Portugal, nem nos outros países da Europa. E depois, quando estendemos ao mundo, é diferente, ainda difere mais, não é? Sim, muito embora não se possa falar não se possa generalizar aqui, porque, por exemplo, nos Estados Unidos temos uma realidade, a relação independente, onde nasceu a relação independente, temos uma realidade um pouco diferente, mais sofisticada, mais evoluída, com mais tempo de evolução do que na Europa. E mesmo na Europa, os níveis de regulação são diferentes. Aqui em Portugal, nós tivemos, acho que vale a pena também fazer, remeter um pouco para razões históricas, nós tivemos décadas de condicionamento industrial que tornaram o poder político muito interventivo e com um gosto muito grande no fundo, em controlar, de certa forma, a economia, sendo um ator, sendo um player. E depois de 74, em 75, com o movimento generalizado de nacionalizações, eu creio que isso tornou esse pendor do governo de intervir na economia como um player ainda muito mais acentuado. E, portanto, hoje em dia o caminho que estamos a seguir é o caminho inverso. Isso, culturalmente, eu acho que a nossa cultura política é muito, tem mixed feelings em relação a esta realidade, como se pode ver, aliás, pelo que acabou de comentar. Eu penso que o caminho inexorável, até porque estamos, não apenas pelos nossos compromissos no seio da União Europeia, como também pelos compromissos mais recentes com a Troika, no âmbito do memorando de entendimento há diretrizes muito claras quanto à regulação. Eu creio que o caminho será no sentido de uma maior regulação, mas de facto há mixed feelings e há uma realidade que não é toda a mesma, mercê das diferentes fases de evolução dos setores, dos vários setores já lá produtivos. vamos aos vários setores e aos detalhes. Luís Belchior, hoje em dia ainda existe a crise de entidade de regulação que existiu há uns anos atrás e depois que, obviamente, o crash das bolsas e dos mercados veio intensificar. Continuamos a passar por essa crise? Não, quer dizer, existe uma evolução que é natural de acordo com o contexto em que estamos. Eu tenho um conhecimento mais profundo da área financeira e, portanto, a regulação e supervisão na área financeira. E nesta área eu discordo um pouco aqui do meu colega de painel, o Dr. Luís Galvão, porque os níveis de regulação que nós temos em Portugal são muito semelhantes àqueles que existem no resto da Europa, da zona euro. Se tal não fosse o caso, corríamos o risco de ter as instituições a saírem de Portugal, caso a nossa regulação fosse, por exemplo, mais restritiva, a saírem de Portugal para se estabelecerem nos outros países, porque depois existe liberdade de circulação e de operação dentro da Europa e, portanto, as instituições não ficariam cá se tivessem condições piores de regulação e de supervisão. Portanto, tem que existir uma homogeneidade da regulação e da supervisão entre os Estados e cada vez mais existe. Mas também não é verdade que uma regulação branda, como já se verificou pelas experiências do passado, acaba por poder ter alguns problemas e
Eu não tenho a certeza Não tem, que não seja, tem essa noção. que seja uma questão de supervisão branda. A complexidade portanto, do sistema financeiro é crescente e os supervisores, os reguladores, os polícias têm sempre o problema de andar atrás dos ladrões, não é? Antes de eles fazerem, não os podemos prender. Portanto, é esse o caso. O que se passa aqui, que é muito atual, é a celeridade com que se atua quando se detectam problemas. E esse, de facto, foi um problema. Não sei se foi brando, mas a celeridade não existiu. Isso tem a ver com... Ou seja, acha até que a regulação e a supervisão eram boas, mas de facto não houve... Nunca estamos bem, ok? Existe sempre possibilidade de melhorar. Isso é importante ter esta consciência. Agora, não penso que tenha sido por um deixar fazer que as coisas aconteceram e assim, em Portugal, os problemas que existiram foram mais problemas importados, sistémicos, do que propriamente de regulação e supervisão dentro do território nacional. Portanto, também temos de dar esse crédito às nossas entidades supervisoras. Franklin Alves, também já teve pela experiência que tem do passado, até quando esteve também no governo, acha que de facto nós temos uma boa regulação em Portugal? Não é uma matéria que seja de preocupação? Pondo em perspectiva, do ponto onde partimos e o ponto onde estamos, eu acho que se deu um grande avanço nos últimos 10, 15 anos. Não podemos esquecer que a grande parte dos reguladores, o setor financeiro talvez tenha aí especificidades muito próprias, que têm a ver com questões de regulação associadas a aspectos concorrenciais, mas acima de tudo, regulação, se quisermos, não é comportamental, mas muito próxima da supervisão, da garantia do conjunto de rácios, de solidez financeira e de comportamentos que têm a ver com o caráter fiduciário que grande parte do setor financeiro tem na relação entre a captação de poupanças e a sua aplicação. Mas naquilo que são os setores não financeiros, nós tivemos uma evolução que, acima de tudo, foi par e passo com o próprio processo de retorno ao setor privado de todo um conjunto de setores que, de facto, tinham sido nacionalizados. Isto é, até ao retorno ao setor privado de empresas de dimensão, e em alguns casos de empresas em setores muito associadas a situações de monopólio natural ou de ineficiências, chamadas falhas de mercado, começou-se a criar a necessidade de estabelecer reguladores. Eu penso que houve um grande avanço, talvez o avanço mais importante do ponto de vista da concorrência foi a criação da Autoridade da Concorrência. Convém não esquecer que até finais do século XX havia uma Direção-Geral de Concorrência na dependência direta do Ministério da Economia e, portanto, havia aí, se quisermos, uma responsabilidade política direta perante o Ministro e, portanto, isso gerava um inevitável conflito de interesses, porque é óbvio que a grande questão que se põe nos reguladores é, entre outras coisas, assegurar que o regulador tem independência e tem força e capacidade para atuar em função de uma equidistância total de todos os interesses envolvidos, seja do Estado, seja de uma empresa privada específica, seja de quem for. E essa é talvez a parte mais complexa que eu penso que se deram avanços importantes. A Autoridade da Concorrência tem uma autonomia e um poder forte, mas que naturalmente ainda há muita coisa por fazer. Penso que há setores onde a regulação se consolidou mais, nomeadamente na área da energia e das telecomunicações, até porque são os setores onde os players também se desenvolveram mais em várias frentes associadas à concorrência, à competitividade e que importava estabelecer um conjunto de regras para evitar situações de domínio. Há outros setores, provavelmente, em que as coisas são mais difusas, até porque a própria função do regulador não está tão estabelecida. Por exemplo, o setor da saúde, qual é o papel do regulador? Que ainda não ficou claro. O setor dos transportes, qual é o papel do regulador? São áreas que também, pelo facto de ainda haver um setor estatal fortemente dominante, condiciona-se muito o papel do regulador, talvez por isso. Enquanto na área da energia e das telecomunicações, nós temos operadores privados, temos em alguns casos um risco de abuso de posição dominante ou de domínio de mercado e portanto, o regulador tem papel importante nessa matéria, tem papel importante noutros fatores que têm a ver, por exemplo, no caso da energia, menos nas telecomunicações, com aspectos de regimes tarifários. Agora, evidentemente que eu acho que há coisas que estão que podem ser melhoradas, nomeadamente qual é o regime de nomeação do regulador. É o Governo, isoladamente, que nomeia, ou isso deveria ser atribuído ao Parlamento ou até ao Presidente da República? Pois é, há pouco estávamos ainda a falar disso antes de começar o programa e ainda não há, Luís Galvão, ainda não há nenhuma
regra definida nessa matéria ou previsão de que isso possa vir a ser alterado? Bom, também aí as realidades são um bocadinho distintas. Nós temos reguladores mais independentes, reguladores menos independentes. Reguladores que são quase uma direção-geral que superintende um setor, e temos outros reguladores que têm um conjunto de garantias, as garantias típicas, tradicionais da regulação independente, e que permitem que possamos falar de um grau já importante de regulação. Portanto, a realidade é dispar. O que é que eu poderia dizer a esse respeito? Mas devia ser regra, porque o PSD, ou pelo menos o futuro Primeiro-Ministro, em tempos, defendia que, de facto, devia haver uma regra em que levava os reguladores ao Parlamento. Devia ser assim? É assim noutros países da Europa? Bom, eu creio que a regulação independente tem por objetivo assegurar a tomada de decisões independentes, neutras e solidamente fundadas, ou seja, fundadas em competência técnica de quem as toma. E para nós termos isso, necessitamos, por um lado, ter garantias de quem está nos órgãos de direção dos reguladores, de que, quando saírem desses órgãos, não vão ser sancionados pelo facto de terem tomado certo tipo de decisões durante o seu mandato. Ou premiados. Ou premiados, exatamente, ou premiados também. É Ou seja, temos que evitar a captura do regulador pelo poder político e pelo poder económico. E para esse efeito há um conjunto de garantias que, no caso, por exemplo, da Autoridade da Concorrência, no caso da ERSE, no caso da ANACOM, já lá estão. Onde é que eu acho que talvez ainda pudéssemos aperfeiçoar mais o sistema? Eu não tenho uma solução concreta para este caso, mas posso dar algumas pistas. Por exemplo, no caso da Autoridade da Concorrência, no caso da ANACOM, os órgãos, o Presidente e os outros membros do órgão de direção são nomeados são, aliás, confirmados, são nomeados pelo Poder Político, é o Conselho de Ministros. Enfim, depois tem todo um conjunto de garantias de independência. Deverão ser personalidades de reconhecido mérito técnico, mas eu acho que aí há sempre uma tentação. Não digo que aconteça em concreto, isso cada um caberá fazer, cada um poderá fazer o juízo que entender a esse respeito, mas eu penso que há sempre, ainda neste momento, com este mecanismo de nomeação, ele permite ainda a intrusão, no fundo, a nomeação de pessoas que tenham uma particular sensibilidade ao poder político vigente. Ainda que, por exemplo, depois o seu mandato não coincida com o mandato do Governo, ou seja, que fiquem mais tempo do que o Governo ou menos tempo do que o Governo. Mas há ainda essa pequena falha que poderia ser corrigida, ou como diz, com um mecanismo não de intervenção direta, mas de maior transparência de algum controle parlamentar, ou, por exemplo, no Reino Unido, mas isso já é talvez um sistema mais radical, foi nomeada uma comissão que, no fundo, faz a verificação das nomeações públicas e verifica se foram cumpridas as regras no que toca à competência e à independência de quem é nomeado.